Então, agora, nessa primeira aula, vamos falar um pouco sobre a Libras, sobre a língua de sinais, sobre o que é a Libras, alguns aspectos legais, né, como por exemplo a lei da Libras, alguns aspectos mais históricos também, tá? Lembra que a gente tinha dito, eu já conversei com vocês sobre, nosso curso ele é todo bem organizadinho, tudo muito bem emendado, tudo muito bem juntinho, tá? Então vai dar certo. Alguns estudos, alguns tópicos importantes que a gente vai falar hoje, como por exemplo o início do estudo da língua de sinais, American Sign Language, que é a língua americana de sinais, e a Libras, que tem a mesma origem, a Lei 10.436, o Decreto 562.000, primeiro letras Libras do Brasil. Então vamos lá. A Lei 10.436 de 2002 é a Lei da Libras. Essa lei foi promulgada no dia 24 de abril de 2002, tá? E quando a lei foi promulgada, ela tornou a Libras uma língua reconhecida nacionalmente, como meio de comunicação e de expressão das comunidades surdas dos centros urbanos do Brasil, como vocês podem ler aqui. Esse parágrafo é parágrafo único, né, lá da Libras, da lei da Libras, e vocês encontram na internet, então a gente não vai focar muito nisso, porque mais na frente eu vou explicar de novo sobre, tá? Então, beleza, vamos lá para a parte importante. O processo histórico de comunicação dos surdos. Entende-se que o uso da comunicação gestual é muito mais antigo do que a própria comunicação oral, através do uso das línguas orais, já que os seres humanos, em sua linha evolutiva, demoraram um certo tempo até atingir o grau cognitivo necessário a se comunicar com clareza, oralmente falando. E, por isso, utilizavam de formas mais rudimentares para expressar emoções, sentimentos e percepções de mundo, como, por exemplo, as apontações, os desenhos, as pinturas rupestres e por aí vai. Então, o uso desses gestos é tão antigo quanto e até mais antigo do que a oralização na comunicação. E com isso a gente pode perceber, a gente entende que talvez o uso de uma língua de sinais, não como uma estrutura organizacional própria de uma língua de sinais, mas que tivesse esse mesmo fim, é até mais antigo do que a língua oral. E por isso, quando a gente começa a compreender esse processo, a gente começa a entender o quê? A língua de sinais sempre existiu. A comunicação e a interação entre os surdos utilizando da língua de sinais sempre existiu. E com isso, com essa compreensão de que essa existência sempre esteve entre nós, é muito mais fácil da gente compreender essas questões de, nossa, de fato, tá aí. Nossa, é verdade. Nossa, existe. Nossa, não é uma besteira, não é uma balela, não é uma coisa simples. Entenderam? E essa comunicação e interação entre surdos sempre foi algo normal na nossa sociedade. No entanto, por conta de alguns processos sociais de aceitação ou não aceitação, houve o apagamento, né, o silenciamento dessas vozes. Com discriminação, com minorização desse grupo social, também comunicante, também participante, também ativo nos processos da nossa sociedade, né? Aqui a gente vê, por exemplo, essa linha de evolução. Então, por exemplo, aqui vocês veem as pinturas rupestres com uma comunicação mais antiga, mais rudimentar, mas ainda assim traçando uma linha comunicacional, uma linha do tempo de compreensão dos aspectos relacionados àquela sociedade em determinado dia, por exemplo. Aqui a gente já pode ver, por exemplo, essa comunicação mais gestual, gritada, falada. E aqui há um uso da língua de sinais em si através da apontação. Que a apontação é um recurso existente na língua de sinais brasileira, que a gente usa muito. Como eu tinha dito para vocês, então vamos tratar alguns aspectos importantes relacionados à língua e à linguagem. Mas antes disso, vamos fazer um apanhado histórico. Quando começou-se a utilizar um ensino mais sistematizado da língua brasileira de sinais, foi por volta do ano de 1857, quando Dom Pedro II convidou o professor Rouet, H-U-E-T, para vir ao Brasil lecionar para os surdos brasileiros. Então, quando ele o convidou, quando o professor Rouet veio até o nosso país lecionar para os surdos, ele solicitou ao Dom Pedro um prédio, né, um local, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro, que foi fundado o Imperial Instituto de Educação de Surdos e Mudos. No princípio, era uma escola só para meninos surdos.
E aí lá utilizava de uma metodologia muito grande, muito vasta de comunicação. Nessa metodologia era abordado, por exemplo, a utilização dos sinais, a utilização do alfabeto datilológico, a utilização da escrita e algumas outras técnicas que o professor Rui aprendeu com seus mestres para educar surdos. É importante a gente compreender, por exemplo, que um dos grandes educadores de surdos, um dos pioneiros, né, nesse processo foi o professor Lepé, Charles Lepé. É um professor francês que foi um dos criadores de uma metodologia organizada para ensinar surdos. E isso começou quando lá na França ele via os surdos, os jovens surdos se comunicando na rua, através da utilização de uma língua de sinais deles. E ele ficava tipo, tá, mas o que é isso? Como é que isso funciona? Como é que eles usam isso? E ele se interessou e começou a aprender aquilo dali e tentou sistematizar. E conseguiu. Tanto que nesse período histórico, lá nos idos dos 1800, 1700, 1800, ele já começou a ser professor formador de professores de surdos. Tanto surdos quanto ouvintes. Dentro da metodologia que ele chamava de sinais metódicos. Vou deixar até material para vocês lerem. Esse momento é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso. E aí, né, quando a gente chega, por exemplo, ao professor Rouet, a gente percebe assim, mas João, por que que tu falaste que a língua americana de sinais e a língua brasileira de sinais têm a mesma origem? Porque lá nos Estados Unidos, alguns educadores de surdos, como o professor Gallaudet, foram até a França estudar com o professor Lepé e com os pupilos do professor Lepé. E aí, quando isso aconteceu, o professor Gallaudet aprendeu a língua francesa de sinais, a metodologia utilizada na França para educar surdos e levou isso até os Estados Unidos. Então, quando ele pegou essa língua francesa de sinais, que já tinha uma estrutura, já tinha uma organização, e levou para os Estados Unidos, ele mesclou duas culturas diferentes e manteve alguns aspectos muito semelhantes. Então, futuramente vocês vão ter a oportunidade, se vocês quiserem aprender língua americana de sinais, inclusive eu recomendo muito, é muito interessante, vocês vão ver que muitos sinais são idênticos, semelhantes e idênticos, tanto em significado quanto em sinal mesmo. E alguns são iguais, o sinal é a mesma coisa, mas o significado é totalmente diferente. Por conta desse tronco comum de uma língua e a outra. E aí, voltando ao Brasil, quando o professor Rouet chega até aqui e ele funda o Instituto Nacional, o Imperial Instituto Nacional de Educação de Surdos e Mudos, ele começa a utilizar da língua francesa de sinais, também com base no que os surdos já faziam por aqui, para educar surdos. Então, esse tronco comum de uma língua com a outra permanece forte e vivo. Entenderam? Isso é muito, 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 muito legal. Tá, agora voltando a esses conceitos importantes, porque a gente já foi na história e tal, vou deixar até matéria para vocês lerem, alguns vídeos. Vamos lá para a história. Vamos lá para a língua e linguagem. João, a língua de sinais brasileira, ela é uma língua ou ela é uma linguagem? Ela é uma língua. Por quê? Porque ela possui toda uma estrutura linguística organizada. Então, ela possui toda uma estrutura que caracteriza e dá significado a cada um sinal. E uma estrutura que precisa de uma organização e de uma noção de que o que é que faz esse sinal? O que é que constitui esse sinal? O que é que constitui o uso desse sinal no contexto? Como eu posso aplicar esse sinal dentro de uma frase? Como eu posso organizar uma frase em língua de sinais? Quais são os tipos de frase que existem em língua de sinais? Todas essas perguntas são respondidas dentro da linguística, que é um campo de estudo, é uma área do estudo que fala sobre as línguas e que fala sobre o estudo das línguas mais aprofundado. Isso aí a gente vai aprofundar lá depois, mas só para vocês terem uma noção. Então, a língua ela é um processo social, né, de aceitação e de comunicação por um povo, mas é muito mais complexo. E a linguagem? A linguagem ela também é um processo de comunicação social e interação entre um povo, mas é uma coisa que a gente pode dizer é acordado em dado momento. Por exemplo, se a gente combina assim, se eu bater palma, todo mundo vai dar uma risada. Então, eu vou bater palma, todo mundo vai ha 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 ha.
Você já sabe. Então, sempre que eu bater uma palma, todo mundo vai dar uma risada, certo? Mas se eu chegar com essa minha concepção de que se eu bater uma palma, todo mundo vai dar uma risada, em um grupo que não conhece esse nosso acordo, quando eu bater uma palma, eles não vão entender o que isso significa. E para eles não vai ser dar uma risada, e sim uma palma. Perceberam a diferença? Aqui nesse nosso grupo a gente sabe que isso aqui significa dar uma risada. Mas nesse outro grupo, isso daqui não tem valor nenhum. Então perceberam que a forma de comunicação da linguagem ela é muito mais acordada e muito mais simples do que na língua? Porque se eu falo aqui nesse grupo, agora eu quero que todo mundo dê uma risada. Vocês vão entender, porque vocês falam português. Mas se eu falo nesse grupo, agora que eu quero que todo mundo dê uma risada, eles também vão entender, porque todo mundo que fala português entende português. Esse nosso acordo ele é muito mais amplo. Sacaram? Uma linha do tempo, uma breve linha do tempo sobre a língua de sinais brasileira. Então a gente tem a Lei 10.436, que é a lei da Libras, né? Que foi promulgada no ano de 2002, que ela reconhece a língua de sinais brasileira enquanto forma de expressão e comunicação das comunidades surdas dos centros urbanos do Brasil, de natureza visual gestual, com gramática e estrutura próprias. Então, a língua de sinais brasileira ela é completamente independente do português. Ela não depende em nada do português para que ela exista e para que a comunicação com ela aconteça. Já o decreto 562... importante. João, o que é uma língua oficial? O que é uma língua reconhecida? E por que o Brasil só tem uma língua, que é o português? Só tem uma língua oficial, que é o português. Uma língua oficial é aquela língua que está presente em todos os documentos importantes, inclusive na Constituição daquele país. Já uma língua reconhecida é uma língua que, para a legislação, é aceita enquanto língua, ela pode ser utilizada para comunicação, contudo, todavia, entretanto, ela não é língua de uso em todo o território nacional oficialmente. Então, a justiça não é obrigada a ter a língua de sinais. A televisão não é obrigada a ter língua de sinais. Os jornais não são obrigados. As leis não são obrigadas. Por quê? Porque essa língua ela é reconhecida. Ela não é oficial. Ela não é uma língua que vai ter no Brasil em todos os locais. Sacaram? Essa é a diferença. Aqui no Decreto 5626, que foi do ano de 2005, ele fala sobre a colocação, né, sobre pôr em prática os aspectos da lei de 2002 e também dá algumas outras normativas relacionadas, por exemplo, à profissionalização do tradutor e intérprete, os cursos de formação de professores de Libras, fala sobre o ProLibras, fala sobre os cursos de instrutor de Libras e por aí vai. O que é o ProLibras? O ProLibras foi um exame que aconteceu de 2005 até 2015, mas nesse meio aí acho que teve uns 3 anos que não teve edição, e ele tinha por objetivo avaliar a competência linguística de pessoas que sinalizavam, seja a comunicação sinalizada, né, uso e ensino, ou na área da tradução e da interpretação. Então, quando você fazia o ProLibras, você podia fazer tanto para uso e ensino, quanto para tradução e interpretação, para formação de tradutor e intérprete. Só que o ProLibras ele tem uma série de problemas, como por exemplo, era só um exame. Você não necessariamente tinha formação. E o exame ele te avaliava naquele momento. Também com o decreto foi institucionalizado, né, o Letras Libras, que só depois, acho que 2008, que foi formado o curso de fato, como curso de formação de professores e de tradutores e intérpretes, em 2 vias, o bacharelado e a licenciatura. O primeiro Letras Libras que a gente teve no Brasil foi lá na Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado, gerido, organizado pela professora Ronice Quadros, e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa, que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente trouxe hoje, e comenta aqui pra gente, que a gente adora ler os comentários de vocês. Beijo, beijo, e até a próxima. Tchau.